A paz do Senhor a todos. Estarmos na presença do Altíssimo é a melhor coisa que fazemos na nossa vida. Você que tem a sua Bíblia em mão, abra juntamente comigo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, e versículo de número 12 a seguir. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Todos encontraram? Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Uma passagem bastante conhecida pela igreja, onde Paulo relata o que ele está fazendo, o que ele está progredindo em seu ministério. Paulo, quando escreveu a epístola, a sua carta à igreja em Filipe, ele estava preso em Roma por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes de Paulo escrever esta carta à igreja de Filipe, mais ou menos uns 10 anos antes, Paulo, em sua segunda viagem missionária, passou pela cidade de Filipe e ali ministrou a palavra do Senhor. E Paulo, quando ministrou a palavra do Senhor na cidade de Filipe, pertencente à Macedônia, ali havia uma certa jovem possuída de um espírito de adivinhações, e esta jovem pertencia aos magistrados ricos daquela cidade, e eles a usavam como barganha para enriquecer. Usavam este espírito maligno através dela para adivinhações e enriquecer. E este espírito, sabendo que Paulo estava na cidade, começou a segui-lo. Esta jovem a seguia Paulo pelas ruas da cidade de Filipe, gritando atrás dele. Em certo dado momento, Paulo virou e expulsou este espírito. Mas os magistrados ricos ali, vendo que Paulo havia extirpado aquele espírito que o traziam riquezas para eles, prenderam Paulo na prisão. Prenderam Paulo por ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo e usar o poder e a autoridade que Cristo Jesus tinha concebido a ele. Paulo foi preso e juntamente com ele estava Silas, que juntamente com Paulo foi preso na cidade de Filipe. E passado alguns dias ali, Paulo e Silas, cerca da meia-noite, a Bíblia vai nos relatar que eles começaram a orar e a louvar o santo nome do Senhor. Talvez neste momento
você deve pensar: mas como alguém preso por causa do nome de Jesus Cristo ainda tem a capacidade e a convicção de orar e louvar o nome do Senhor? Mas Paulo sabia o que Deus estava fazendo. Naquele momento que Paulo e Silas começaram a orar e a louvar, as cadeias tremeram, as portas se abriram, e Paulo e Silas podiam fugir, mas eles não fugiram. Tanto é que quando o carcereiro viu o que tinha acontecido na cadeia, as portas abertas, ele tentou tirar a sua própria vida. Mas Paulo, na maior autoridade divina em sua vida, o repreendeu e gritando: não faça isto, pois nós ainda continuamos aqui. Talvez na mente daquele carcereiro, naquele momento ele poderia ter pensado: mas como? A cadeia estava aberta para eles fugir e não fugiram. Mas ali havia um plano do Senhor naquele lugar. E por causa desta situação, Paulo e Silas foram libertos. Mas por causa da situação deles não fugir daquela cadeia, aquele carcereiro se converteu, ele e a sua casa, aos pés de Cristo Jesus. E através desta situação, que ao princípio parecia um grande problema por estar preso, Paulo ali instituiu a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses. Imagine só, irmãos, Paulo estando preso por causa do nome de Cristo Jesus, e por causa desta situação que ele teve que passar, ele conseguiu instituir uma igreja ali naquela cidade. Passando-se 10 anos aproximadamente, quando Paulo escreveu a carta à igreja de Filipenses, ele estava preso em Roma novamente, por causa de transmitir a palavra do Senhor. E nesta carta, Paulo estava demonstrando àquela igreja que ali ele fundara, na cidade de Filipos, de que ele ainda continuava pregando a palavra do Senhor, mesmo que preso, que ele ainda continuava prosseguindo para o objetivo. É aqui que eu quero entrar nesta noite. Ele estava prosseguindo para o alvo. Mas qual era o alvo que Paulo tinha em sua mente, em sua direção? Primeiro, o alvo era a salvação da sua própria alma, claro, com certeza. Mas o alvo que Paulo estava ali prosseguindo era conquistar as almas para o reino dos céus. Este era o maior objetivo, este era o alvo que Paulo estava. E não importava a situação que ele se encontrasse, ele continuava prosseguindo para o alvo. Tanto é que ele relata nesta carta à igreja de Filipenses que ele prossegue para o alvo. Ele continua prosseguindo naquilo em que Cristo Jesus o chamou para fazer. Ele não se desviou mesmo estando preso, ele não se desviou mesmo sendo encarcerado, e mesmo dentro de prisões, Paulo conseguiu instituir igrejas, meus amados. E qual é o nosso alvo como igreja hoje, que temos toda a certeza de toda a liberdade para transmitir a palavra hoje no país em que nós vivemos? Não é à toa que Paulo foi um dos maiores missionários da história. Mesmo encarcerado, ele criou igrejas. Mesmo presos em prisões, ele instituiu igreja. E qual é o nosso alvo como igreja hoje, que temos toda a liberdade para transmitir a santa palavra do Senhor? Paulo não duvidou e nem sequer um segundo do chamado de Cristo Jesus em sua vida.
devemos entender uma coisa: que ter Cristo em nossas vidas não anula a dificuldade, não anula o deserto. Ter Cristo em nossas vidas, devemos entender que não anula o sofrimento, mas garante a graça para passarmos pelo processo. Ter Cristo em nossas vidas não elimina a dor, não elimina o sofrimento, mas ter Cristo em nossas vidas é que Ele nos dará graça para passar pelo processo, para passar pela dificuldade que muitas das vezes passamos. Paulo tinha convicção do que ele estava fazendo, mesmo encarcerado, ele tinha convicção de Cristo Jesus estava com ele. Em Efésios 3, Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo se intitulava prisioneiro de Cristo Jesus. Então não importava o lugar que ele estava, Cristo Jesus estava com ele. Não importava a situação que ele estava passando, Cristo Jesus estava com ele. Em um certo dado momento, Paulo estava, em algumas traduções, com um espinho na carne, e ele, orando a Deus, disse: Senhor, Senhor, livra-me desta situação. E o Espírito do Senhor falou com ele, dizendo: meu filho, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E muitas das vezes nós que temos toda a liberdade de fazer a obra de Deus, muitas das vezes reclamamos por uma dificuldade que estamos passando, muitas das vezes reclamamos por alguma enfermidade que vem, por algo que vem. Mas sabe por que vem essas dificuldades? É para acrescentar a nossa fé. Se não me falha a memória, Paulo, acredito eu, que foi encarcerado mais de 6 a 7 vezes, se não estou equivocado. E mesmo encarcerado, ele não desviou-se do propósito. Mesmo encarcerado, ele não desviou-se do alvo. Sabe por que eu falo que Paulo estava prosseguindo para o alvo, que era conquistar almas? Até alguns dias atrás eu comentei com o pastor que eu fico indignado muitas das vezes quando algum pregador ou algum cantor que louva a Deus ou que prega a palavra fala que ministrou e louvor em algum lugar e ganhou tantas almas para Jesus. Isso dói no meu coração, porque a palavra ganhar parece que é tão fácil. Parece que você está ali de frente com o inimigo dizendo: ó, vamos jogar cara e coroa. Se cair cara eu fico com a alma, se cair coroa você leva. E não é bem assim. Nós estamos aqui é para conquistar almas, não para ganhar, porque ganhar é fácil e conquistar nós sabemos que não é fácil. Para conquistar a alma nós devemos pagar um preço, o preço da oração, o preço da consagração e o preço de quebrantar a carne perante a presença do Senhor. É dessa forma que nós conquistamos almas, é desta forma que nós conquistamos territórios para o Senhor. Paulo, mesmo em prisões, ele conquistou almas. Mesmo preso, ele conquistou almas. Mesmo preso, ele conquistou territórios, instituindo igrejas. E qual é a desculpa que nós estamos achando para não prosseguir para o alvo da igreja? O alvo da igreja que eu falo é a igreja unificada, em conquistar os territórios espirituais. Primeiro existe o alvo pessoal, que é a salvação da nossa alma individual, que isso eu não posso fazer por você, nem pelo pastor, é cada um por si, pela sua salvação da alma. Mas para conquistar as almas para o reino, é a igreja unificada. É assim que a igreja conquista territórios espirituais. Paulo, em 2 Timóteo 1:12, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido.
Você sabe o que é ter intimidade com Deus? Paulo tinha uma tremenda intimidade com Deus. O que nós estamos fazendo para prosseguir para o alvo? Eu pergunto nesta noite a toda a igreja. Esta pergunta é para mim mesmo também. O que nós estamos fazendo para conquistar o alvo para o reino dos céus? Será que a minha salvação basta? Será que a sua salvação basta? Para muitos sim, mas para a igreja de Cristo Jesus não. Não basta apenas a nossa salvação pessoal. Nós devemos estar disposto a conquistar algo para o reino dos céus. É o que está acontecendo nas igrejas hoje, ao mundo afora. Estão se esquecendo de conquistar. Estão se esquecendo de conquistar algo para o reino de Deus. Estão querendo apenas receber algo da parte de Deus. E estão se esquecendo que nós temos o dever e a obrigação, como servos de Cristo Jesus, de buscar e conquistar os territórios. Deus deixou isto à igreja, porque se fosse assim, Deus não precisaria ter instituído igreja na terra. Os anjos queriam pregar na terra, mas Deus não autorizou. Deus não autorizou, porque Ele disse: lá eu tenho homens e mulheres que me buscam fielmente, são meus remanescentes fiéis. Será que como igreja nós temos se tornado remanescentes fiéis, ou apenas mais uma instituição religiosa perante muitas outras que existe por aí afora? Paulo verdadeiramente entregou a sua vida pela obra. Ele não se importava se estava preso, ele não se importava se ele ia morrer. Tanto é que em sua última viagem, o Espírito do Senhor falou que ele morreria se ele fosse, e mesmo assim ele foi, e foi morto por causa do nome de Cristo Jesus. Deus não quer que apenas nós decoramos a Bíblia Sagrada. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que vivemos a palavra. E se nós formos viver ela conforme é, a igreja tem a obrigação de prosseguir, lutando, batalhando pelas almas. Quantos aí afora, quantos ministérios existem, mas se tornaram apenas uma comunidade, se esqueceram do alvo principal, que é a cruz, Eu entendi duas coisas que a cruz ensina. Ela ensina que eu e você somos indignos, mas ela também ensina que nós somos amados. Porque se o amor de Deus não existisse para conosco, Ele jamais teria enviado o seu Filho primogênito a padecer na terra por causa de nós. Jesus Cristo padeceu naquela cruz do Calvário por causa do amor de Deus para comigo e para contigo. E nós não estamos dando valor a esse sacrifício da cruz. Quantos estão dispostos aqui nesta noite a dizer: Senhor, hoje eu quero prosseguir para o alvo de conquistar algo para o teu reino?